eu sou a Duda. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do nosso Labcast. Gostei da animação, gente. Vocês estão assistindo, né? Pra quem tá em casa, ou no YouTube, ou no Spotify, nunca se sabe, estamos no nosso Hype Experience. E a gente queria muito fazer um episódio do Labcast da série Não Dá Pra Explicar durante o Hype Experience, que eu acho que a nossa galera merece fazer parte desse momento. Bom. E eu estou aqui com Emily Neves. Oi, gente. E com o Ronald. Fala, pessoal. Gente, eu quero que vocês primeiro se apresentem. Falem um pouquinho de vocês, da vida de vocês, do que vocês fazem aqui, enfim. Meu nome é Emily. Eu sirvo aqui nessa casa sendo coordenadora ministerial do Hype Land, que é o nosso ministério para adolescentes de 12 a 17 anos. Eu estou nessa casa já tem 7 anos. Eu sirvo aqui sendo líder desde 2019, quando eu comecei a ser líder de GC, depois de tribo. E é isso. Atualmente, eu sou líder ministerial do Hype Land. Então, pessoal, meu nome é Ronald, eu tenho 21 anos. Eu congrego aqui nessa casa há mais de 5 anos. Eu comecei servindo no Ministério Infantil, no nosso Start. Também já liderei GC aqui no Hype Uni. E agora continuo servindo a casa com muito amor, com muito prazer. Muito bom, gente. E aí, introduzindo o nosso tema, eu queria perguntar para vocês, puxando para o testemunho de vocês, teve algo na caminhada, na trajetória de vocês, que vocês olharam assim, cara, eu não sei, eu não consigo explicar o que está acontecendo, mas eu sei que o Senhor está no meio disso. Queria que vocês compartilhassem. Rapaz, acredito eu que aquele momento onde a gente não entende que está se convertendo. Tá ligado? Me chamaram, me convidaram para ir na igreja, eu fui na igreja, o culto começou, já tinha ido à igreja desde pequeno, vários outros cultos, mas aquele em específico foi diferente. Aí eu fiz, rapaz, não sei explicar, não consigo entender, tem alguma coisa acontecendo aqui, meu coração batendo e eu comecei a suar sentado, eu fiz, hoje está estranho. O Senhor, Ele estava naquele local, mas eu não sabia explicar o que Ele estava fazendo na minha vida. Eu acho que a conversão é isso, né? Às vezes a gente só percebe o que aconteceu muito tempo depois que aconteceu. Exato. Porque na hora você não tem dimensão de onde você está entrando, mas você sabe que você quer entrar. Então, e é tão singular que mesmo depois de muito tempo, até hoje eu não consigo explicar o que é aquele sentimento que foi aquele dia. Muito bom. E tu, Emily? Para diferenciar um pouquinho, né, da resposta de Ronald, eu acho que um dos momentos assim na minha vida que eu olhei e eu falei, não dá para explicar o que foi que aconteceu. Foi um momento que eu vivi como família mesmo, com a minha família, na pandemia, em 2020, onde a gente passou por um momento muito difícil. Assim, a gente nunca tinha passado por um momento difícil ainda, principalmente na nossa jornada cristã, né? Porque, para quem não sabe, eu fui a primeira convertida assim da minha casa. A minha casa ela nunca foi cristã, nem eu. O meu primeiro contato com a igreja, foi essa casa, que na época era ICAP. E aí, a partir disso, foi que os meus pais vieram, os meus irmãos, enfim. E aí a gente passou por um momento muito difícil na pandemia, em 2020, onde a gente não entendia o que estava acontecendo, a gente não sabia o que era. E eu lembro que toda vez, antes da gente jantar, a gente orava, né? E a gente falava assim, Senhor, a gente não entende, a gente não sabe o que é que está acontecendo, mas a gente vê a tua mão, a gente vê o teu dedo aqui, a gente sabe que é o Senhor moldando alguma coisa aqui, é o Senhor movendo alguma coisa para que a gente confie mais em Ti, para que a gente aprenda sobre fé, para que a gente aprenda sobre confiança, para que a gente tenha certeza de que a Tua mão está em tudo aquilo, a Tua mão está em qualquer dificuldade, a Tua mão está nos sustentando, não importa aquilo que a gente esteja passando. E, dito e feito, quando, eu acho que uns 3 meses depois, a gente viu a mão do Senhor, a gente experimentou milagres que a gente não imaginava. Caramba. E que a gente vive até hoje. Por exemplo, antes da pandemia, assim, na pandemia, o meu pai ele perdeu o emprego e 3 meses depois ele conseguiu um totalmente assim, do nada. Do nada não. Foi Deus, né? Claramente Deus. Claramente Deus, e que é onde ele está até hoje, há quase 6 anos. E a gente pôde ver nesse momento, nessa trajetória, que realmente não deu para explicar o que foi que aconteceu depois daquele momento e naquele momento em si, mesmo que um momento de dificuldade, mas que a gente enxergava a mão do Senhor, porque eu acredito que é assim que a gente enxerga que é Deus e que é algo que não dá para a gente explicar, porque mesmo no momento mais difícil, a gente tem a certeza de que vai passar e que o Senhor está cuidando, porque isso é uma coisa muito difícil, né? A gente está no meio da dificuldade, no meio do deserto, e a gente ter a certeza que é algo bom, que é algo que Deus está fazendo, que é algo que Deus está fluindo, e eu acho que é isso.
Caramba, muito bom, Emily. Amei. E, de fato, a pandemia foi um período muito difícil, né? Mas foi um período que, graças a Deus, muitas pessoas encontraram apoio no Senhor. Então, o Senhor, Ele sempre está em tudo, mesmo nas situações mais complicadas. E aí, algo que a gente percebe é que, neste momento, principalmente o que Ronald citou, né? A gente vai... existem muitas emoções. Os sentimentos, eles estão ali. E, às vezes, a gente confunde. Então, muitas vezes, a gente está ali, chora, se quebranta, se ajoelha, mas depois nada muda. E aí, como é que a gente pode, como hype, como cristãos, diferenciar? Sabe, aquilo ali que eu vivi foi real, foi profundo ou foi só uma emoção? Então, eu tava rolando Reels esses dias, gente. Cuidado com isso, inclusive, viu? É perigoso. Mas, assim, passo horas e teve um Reels que ele apareceu para mim e estava falando assim: é inútil eu ter Jesus no lábio e não no coração. A gente consegue ver uma árvore a partir dos frutos que ela dá. Então, assim, a gente vem para o Experience, a gente vive toda essa parada, aqui a gente se quebranta, e quando a gente sai daqui isso não continua, é porque a gente viveu isso da forma errada, tá ligado? Mas quando a gente vive isso da maneira certa, os frutos, eles são visíveis. Os hábitos, eles mudam, as práticas erradas que a gente praticava, a gente deixa de praticar por amor ao Senhor, porque Cristo, ele não está mais só no nosso lábio, mas também no nosso coração. Muito entende? bom. E é exatamente... Gente, eu vou ficar muito à vontade, porque eu fico à vontade no podcast. É muito sobre o nosso coração, né? Porque, se você pensar, Judas, ele caminhava com Jesus. Ele estava no ambiente perfeito, propício, e ainda assim aconteceu o que aconteceu. Então, não é sobre estar dentro das 4 paredes da igreja. É sobre estar com o coração no Senhor, Exato. no local certo. Porque senão nada vai mudar. Você vai continuar vindo de conferência em conferência, chorando, vindo de acampamento em acampamento, chorando, e nada na sua vida vai mudar. Sua realidade nunca vai mudar. Isso. E assim que tu fez essa pergunta aqui agora, eu lembrei de uma frase que o pastor Clayton falou agora de manhã, que a gente teve a nossa sessão de líderes, que eu anotei. Peguei aqui agora, que eu lembrei na hora. Que ele Anotou, falou assim, hein, Leão? Anotou. que ele falou assim: o que Deus faz em você tem que ser maior do que aquilo que Deus faz através de você. Muito bom. Então, eu acho que essa é a resposta para a pergunta que Duda fez, porque para a gente diferenciar o que realmente o Senhor fez nessa conferência com a gente e aquilo que foi só emoção, aquilo que é só o que a gente está vivendo e se quebrantando aqui e amanhã a gente não consegue viver mais, é isso. É a gente entender que o que Deus faz na gente é maior do que aquilo que Deus faz através da gente. Porque através da gente, o Senhor faz, a gente sabe o que o Senhor faz, a gente sabe que Ele pode curar através da gente, que Ele pode fazer milagres através da gente, mas aquilo que Ele faz em nós tem que ser muito maior, porque é isso que vai permanecer. É aquilo que o Senhor faz no nosso secreto, no nosso coração, quando ninguém está vendo, quando a gente está lá na nossa casa, quando a gente está tendo o nosso momento com Deus, tem que ser muito maior, porque é o que vai durar para a eternidade, é o que vai fazer o nosso relacionamento com Ele durar e permanecer. E não aquilo que Ele faz através de nós em um culto, em uma conferência. Cara, tem uma frase, eu não sei de quem é, eu sou muito ruim com isso, eu não lembro nenhuma. Mas tem uma frase que eu falo muito, que eu vi em algum lugar, que é: o seu sacerdócio que sustenta o seu ministério, e não o seu ministério que sustenta o seu sacerdócio. Então, se eu quero que o meu serviço na minha casa, a liderança que eu tenho, qualquer coisa da obra do Senhor prospere, o meu sacerdócio tem que estar em dia. Total. Então, eu preciso estar plantado no Senhor. Porque qualquer coisa além disso vai ser obras por obras, sabe? E o Senhor, Ele vai fazer, porque o Senhor usa qualquer circunstância, então vai acontecer. Mas em você vai estar tudo igual, sabe? Nada vai ter mudado. E aí a gente quer que seja transformado, a gente quer ser mudado. E aí, essa próxima pergunta que eu tenho se relaciona muito com o que Emily falou. Vocês acham, em relação a isso de não dar para explicar, vocês acham que Deus, Ele esconde explicações às vezes para que isso aumente a nossa fé e a nossa confiança nele? Com certeza. Eu acho que, inclusive, foi o que ela falou na primeira pergunta. Às vezes o Senhor, Ele vai colocar a gente em deserto para a gente aprender algo ali. E é no deserto onde a gente é forjado para fazer a nossa fé crescer, tá ligado? É lá onde a gente é forjado, é lá onde a gente olha para o Senhor e fala: pô, eu não sei o que está acontecendo, o obstáculo tá grande, o gigante é muito forte, mas ainda assim eu preciso confiar no Senhor. E é nesse local de dependência que o Senhor, Ele espera que a gente esteja. Total. Entende? Então, total, eu acredito que o Senhor, Ele coloca processos, Ele coloca situações difíceis na nossa vida para fazer a gente aprender. E às vezes Ele não vai dar nenhum pré-aviso, entende? Você simplesmente vai passar e tem que acreditar que é a mão
mão do Senhor que te colocou ali e é a mesma mão que vai te tirar também. Não vai ter uma placa dizendo, oi, sou eu que estou fazendo isso. Não vai ter um semáforo, tipo, olha, dá um freio. Não, você vai Sim. passar, você vai estourar, mas é o que o Senhor permitiu para a sua vida. Infelizmente. Total. E a gente tem vários exemplos na Bíblia, inclusive disso, né, do que o Ronald falou. Ele estava falando e eu lembrei da história de José. Muito bom. Que ele teve um sonho, né? Deus deu uma visão a José que ele governaria um dia, mas demorou muito e ele passou por muitas dificuldades até que esse dia fosse chegar. Ele foi traído pelos irmãos, ele foi preso e foi passando os anos, foi passando as provações e esse dia não chegava, o dia dele realmente governar, o dia de acontecer aquilo que Deus disse para ele que aconteceria. Às vezes acontece isso com a gente. Deus fala uma coisa para a gente e a gente vê os anos passarem, a gente vê as dificuldades chegando, a gente vê que estão acontecendo coisas que vai parecer que aquilo não vai acontecer, mas no final acontece. E Deus escondeu a explicação, Deus escondeu o porquê, para que a gente fosse forjado nesse meio tempo, para que a gente fosse forjado nessa trajetória, mas vai acontecer. Foi aquilo que eu falei na primeira pergunta. A gente tem que confiar no Senhor e saber que vai acontecer, de que vai dar certo, que se Ele falou, se Ele disse, se Ele deu a visão, vai acontecer, não importa a provação, não importa a dificuldade que vai estar vindo no meio dessa caminhada. Eu acho que o erro da nossa geração, do nosso pessoal, às vezes, é essa cisma, essa ansiedade, tá ligado? Eu quero saber o que vai acontecer. Ou, às vezes, imediatismo, né? igual o caso de José. Eu sei o que vai acontecer, mas eu quero viver isso agora. E o agora do Senhor não é a promessa. A promessa ela vai acontecer em algum momento da sua vida e não necessariamente vai ser de imediato. Às vezes a gente olha tanto para o propósito que a gente esquece de viver o processo. E é no processo onde a gente vai aprender a lidar com o propósito que um dia o Senhor ele estabeleceu na nossa vida. Muito bom, entende? muito bom. Vocês estão anotando, né, gente? Isso está muito bom. E aí, e muitas vezes o que rouba a gente desse lugar é a rotina. Porque nem todos os dias você vai receber uma super profecia. Nem todos os dias você vai cair, chorar muito e dizer, Deus, eu te amo. Às vezes você só vai estar fazendo uma prova na escola. Às vezes você só tem uma demanda muito importante para entregar no trabalho. E aí, essa rotina, às vezes, nos rouba essa certeza. Isso. De, caramba, sábado eu vivi isso aqui. Me prometeu que a minha casa vai ser alcançada. E aí, terça-feira, meus pais brigam de novo. E aí, Deus? Como assim? E aí a rotina, a gente às vezes se deixa roubar muito pela rotina, no dia a dia. E vocês são pessoas com rotinas agitadas. Acho que muita gente dessa casa tem rotinas agitadas. E aí, como é que vocês lidam com isso? Na rotina, o que que vocês carregam na mochila, o que que vocês levam com vocês, para que essa certeza ela não desfaleça? Foi o que Emily ela também já citou aqui, mas eu acho que o nosso relacionamento com o Senhor tem que ser algo inegociável. Entende? O nosso tempo, realmente separar um tempo. Estamos falando sobre sacrifício. Por mais que eu tenha uma rotina muito agitada, eu tenho que sacrificar um tempo dessa rotina para ter o meu relacionamento com o Senhor. Porque, gente, a gente chama o devocional de pão diário, né? E sem se alimentar, a gente não vai ficar de pé. A gente pende a cair, entende? Então, é inegociável ter o relacionamento com o Senhor, fazer aquilo que Ele também espera de mim, porque... Falando ainda sobre rotina, existem as nossas responsabilidades com a casa. E assim, quando a gente tem o nosso relacionamento com o Senhor no nosso cotidiano, Ele muda o nosso caráter. Mudando o nosso caráter, Ele muda os nossos hábitos. Mudando os nossos hábitos, a gente está começando a fazer aquilo que Ele espera da nossa vida. Total. Entende? Então, e a gente está plantando aquilo que Ele disse que iríamos colher. Exatamente. É inegociável, é inegociável. O tempo com o Senhor, gastar tempo realmente fazendo o que Ele espera de mim. E de vocês também, né, se eu puder dar um conselho, gastem tempo fazendo aquilo que o Senhor ele plantou no coração de vocês, que os frutos do Senhor vão ser visíveis na vida de vocês. Amém. E é isso. Muito bom. É exatamente isso, é entender que o Senhor ele se mostra no meio da nossa rotina, né? O Senhor ele é presente em todos os momentos do nosso dia, tanto no menor quanto no maior, seja a gente na escola, seja a gente na faculdade, no trabalho, o Senhor está presente em todo lugar. Então, é a gente entender isso que o Ronald falou, que o nosso relacionamento com o Senhor, ele não depende daquilo que acontece aqui, dentro dessas quatro paredes, ou só uma vez na semana no culto, mas ele também acontece na nossa rotina, no nosso dia a dia, porque às vezes a gente separa isso. A gente acha que o que Deus faz aqui é diferente daquilo que Deus vai fazer lá fora, mas não é. Aquilo que Deus faz aqui, Ele pode fazer lá fora. Ele é pode o mesmo fazer, Deus, né? É o mesmo Deus aqui dentro ou lá fora. Então, se Ele fez aqui, Ele vai fazer lá. Ele vai fazer no meu trabalho, Ele vai fazer na minha casa. Então, ter esse entendimento de que é o mesmo Deus aqui dentro ou lá fora, é o que faz a gente também entender a nossa rotina agitada, a gente entender que Deus está presente na nossa rotina, seja ela agitada, seja ela muito
assim, sem tempo, seja ela na nossa escola, ou na família, ou naqueles momentos que a gente acha que Deus não está presente, porque, como no exemplo que Duda falou, ele deu uma promessa, mas ainda não aconteceu, é a gente entender que faz parte do processo, que faz parte, o tempo de Deus não é o mesmo tempo que o nosso. Isso. Ele pode prometer uma coisa, como o Ronald falou, e cumprir anos depois. O tempo do Senhor não é o mesmo do nosso. Então, a gente entender isso também é muito importante. Porque a gente realmente é uma geração muito ansiosa do imediatismo. Que a gente quer tudo na nossa hora, que a gente quer tudo no nosso tempo, que se não for agora, acabou, não vai mais acontecer. E não é assim. A gente tem que aprender a confiar, a gente tem que aprender a colocar na mão do Senhor e entender que aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir, não importa aquilo que a gente acha, não importa aquilo que a gente pense, vai cumprir. E, cara, tem algo que, inclusive, a nossa pastora faz, e ela já falou, e isso me inspira muito, que é consagrar tudo que você vai fazer. Isso. Então, eu vou estudar, eu vou consagrar os meus estudos ao Senhor. Eu cheguei no trabalho, eu vou consagrar as minhas demandas daquele dia ao Senhor. Eu preciso entender que tudo que eu faço fora daqui também é santo, também é adoração, também está conectado ao reino. Porque, por exemplo, eu faço arquitetura. Eu não sou arquiteta, eu sou uma discípula em um escritório de arquitetura. Então, eu preciso levar isso. E por mais que eu não saia falando toda hora para a gente, porque lá em João 3, não falo. Mas eu consagrar, eu orar durante uma refeição, isso impacta pessoas. Isso traz Cristo para o meu dia a dia. As coisas que acontecem aqui não podem parar aqui. Então, o simples ato de consagrar tudo do meu dia ao Senhor faz total diferença, assim. De forma absurda, eu percebo a diferença. Até na paz que eu sinto fazendo as coisas. Total. As situações, elas vêm e eu reajo muito melhor. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, então eu reajo um pouco melhor quando eu consagro ao Senhor. É um conselho, consagrem as coisas que vocês vão fazer ao Senhor. Não precisa ser uma oração super rebuscada e um devocional de meia hora. Sabe, simplesmente orem ali. Deus, eu te entrego essa prova de biologia que eu vou fazer. Sabe, isso é muito importante. E para a gente finalizar, se vocês pudessem dar um conselho, entregar uma palavra para alguém que nesse momento está passando por algo que não consegue explicar, o que vocês falariam? Eu vou dar um versículo que linka mais com o que tu acabou de falar antes da pergunta, que é aquilo: quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus, gente. Amém. Vocês vão estar, como eu falei, né? Vão existir momentos difíceis na nossa vida, mas assim, suportem os momentos difíceis para a glória de Deus. Tá ligado? E nos momentos bons também, porque nem sempre vai ter só momentos ruins, né? Sim. Mas o que vocês estejam fazendo, consagrem ao Senhor, façam para a glória de Deus. Esse é o conselho. Que a gente tenha o entendimento de que tudo aquilo que a gente faz, primeiramente tem que agradar o coração do Senhor. Muito bom. E completando, né, o conselho também com o que Ronald falou, queiram que seja o Senhor que vai realizar isso na sua vida, porque não tem nada como a gente saber que foi o Senhor que fez, não tem nada como a gente saber que não deu para a gente explicar aquilo, porque foi o Senhor que fez, não deu para a gente explicar como isso aconteceu, porque foi o Senhor. Até o versículo da nossa conferência, né, em João 9:25, que fala que se ele é pecador, eu não sei, mas de uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. E como ele fez isso, eu não sei. Como eu era cego e agora o Senhor fez eu enxergar, eu não sei. Mas eu sei que foi Ele, eu sei que foi o Senhor. Então, esse é o conselho assim, que eu levo para a minha vida, que eu não quero saber explicar como foi que aquilo aconteceu na minha vida. Eu quero poder dizer que eu não sei, mas eu sei que foi o Senhor. Total. Eu não sei como isso aconteceu, eu só sei que foi o Senhor. E é isso, é a gente querer cada vez mais do Senhor na nossa vida, querer cada vez mais que seja o Senhor, que seja a força do Senhor e não a nossa força. E é isso. Amém. E se eu puder completar, eu acho que orar para enxergar com a perspectiva do Senhor. Sabe, o Senhor, Ele enxerga as nossas situações de uma forma que a gente não enxerga. Então, é a confiança de saber, Deus, a perspectiva que o Senhor tem aí do alto é muito diferente. Sabe, para mim, esse deserto parece infinito, mas talvez acabe daqui a 5 minutos, e eu não sei. Sabe, então, simplesmente confiem, porque Deus, Ele não nos criou para que a nossa vida simplesmente nos agrade. Ele nos criou para agradar a Ele, para a adoração dEle. A gente precisa ter esse entendimento. E que está tudo bem, eu vou ter momentos difíceis, eu vou ter momentos bons. Porque a minha vida não foi feita para me agradar, foi feita para agradar a Ele. Amém. E é isso, gente. Esse foi o nosso Labcast. Amém. Muito obrigada, Emily e Ronald, pela presença de vocês. Duda. E vocês que estão aí, sigam a gente no YouTube, no Instagram, no Twitter, no TikTok, em todas as redes sociais, porque a gente está em todo canto. E é isso, fiquem com a gente para o próximo episódio.